porque em comemoração ao Dia do Trabalho, o presidente Lula discursou em um ato convocado junto às centrais sindicais que aconteceu na Zona Leste de São Paulo. Ele falou sobre o crescimento econômico do país, comemorou a queda do desemprego anunciada pelo CAGED na sexta-feira e, para ele, carteira assinada é segurança, mas, acima de tudo, um direito do trabalhador. E ele também alfinetou aqueles que escolhem ser autônomos. Vamos ouvir o que disse o presidente. Aqueles que querem trabalhar como autônomo e querem direito, também tem um projeto de lei no Congresso Nacional que a gente não mexe com o direito de quem quer ser autônomo, mas ele, se quiser ter previdência, ele pode pagar a previdência, porque no infortúnio ele vai precisar de ajuda do Estado brasileiro. Ele deu um outro recado que foi mais do que direto aos presidentes da Câmara e do Senado. Se vocês acompanharem a imprensa todo dia, dá a impressão que tem uma guerra entre o governo e o Congresso Nacional. É que nós fizemos alianças políticas para governar. E até hoje, presta atenção, até hoje, todos os projetos que nós mandamos para o Congresso foram aprovados de acordo com os interesses de que o governo queria. E isso por competência dos ministros, por competência dos deputados que aprenderam a conversar. Ao falar do Congresso, ele não evitou o tema reforma tributária. O presidente disse que todos os esforços estão sendo feitos em prol do trabalhador. Nesta proposta de imposto de renda, todo o alimento da cesta básica será desonerado e não terá imposto de renda sobre comida do povo trabalhador desse país. Que a gente vai despenalizar as pessoas de classe média que pagam muito e fazer com que o muito rico pague um imposto de renda nesse país, porque só o pobre que paga. Tá aí. O ato aconteceu na Zona Leste de São Paulo e eu não me recordo, senhores, de atos como esse fora dali da região da Praça Campo de Bagatelle. Em geral, as centrais sindicais sempre promoviam ou no centro, não é? Ou lá na Praça Campo de Bagatelle, perto do aeroporto Campo de Marte. E esse foi um evento menor, pelo menos olhando pelas imagens que foram geradas aí mais cedo. Um evento que pareceu menor e etc. Isso talvez se deva ao esvaziamento dos sindicatos depois da reforma que alterou a dinâmica, né, da obrigatoriedade da contribuição sindical e essa coisa toda. E aí o presidente, ao fazer, na primeira fala, o aceno falando sobre carteira assinada, sobre benefícios e etc., ele ressuscita uma discussão que também tentou ser revisitada pelo ministro Marinho, que é a história de, não, vamos voltar atrás na reforma trabalhista, vamos rever alguns daqueles pontos que foram comemorados por trabalhadores e por empresários, ou seja, todo mundo ficou bem dentro desse contexto. Estou generalizando, né? Há coisas ali, nem tudo é perfeito, Dávila, calma. Foi uma generalização. Você tem razão. Mas havia ali um momento de comemoração. O Gani vai começar a chorar agora, lembrar, poxa, o governo Temer, aquela coisa. Então, a gente teve esse processo. A minha pergunta é a seguinte: faz sentido revisitar esse tópico hoje, da maneira como o presidente colocou ali? Olha, 3 medidas que o presidente disse que aprovou tudo no Congresso, mas 3 coisas que ele tentou aprovar deu para trás, né? Que prejudicam o trabalhador. A primeira é justamente a volta da contribuição sindical. Tentou fazer, o ministro teve que tirar o time de campo porque o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, deixou claro, esse projeto não tem chance de prosperar aqui. E aí o ministro colocou o rabo no meio das pernas e foi embora quietinho porque não queria mais encrenca. A segunda foi a história dos motoristas de aplicativo. Outra questão também que queria lá taxar do aplicativo, cobrar exatamente a história da Previdência e tal. O projeto também não andou, né? Que é outra coisa que mostra. E a terceira é o próprio governo que, por meio do seu ministro do Trabalho, tentou impedir que as pessoas trabalhassem nos sábados, domingos e feriados. Então, assim, este é o governo que se diz Partido dos Trabalhadores,
que jogou contra os trabalhadores em 3 ocasiões para proteger o corporativismo sindical. E esse é um ponto a ser lembrado também nessa data. É um governo que trabalha para os trabalhadores ou é um governo que trabalha para o corporativismo sindical? Porque essas 3 medidas mostram muito bem que o público-alvo não era melhorar a vida do trabalhador, não. Era melhorar a vida do corporativismo sindical. E você, Fábio Piperno, as falas do presidente no ato? Então, eu tenho feito muitas críticas aí ao ministro Marinho, né? E veja, no primeiro trimestre, o Brasil, as empresas brasileiras, elas contrataram em média 240 mil trabalhadores por mês com carteira assinada. Então, o problema não é a tal precarização do trabalho, porque também do outro lado, o emprego formal ele tem respondido positivamente. Sim. Né? A questão é que o ministro, ele traz de volta algumas coisas que o tempo e os próprios trabalhadores já demonstraram que eles não aceitam mais. A principal delas é imposição. Sim. Eu ando todo dia, mais de uma vez por dia, por exemplo, com o Uber. Eu converso várias vezes por semana, por dia e tal, com vários motoristas em relação a esse projeto. Então, o projeto, por exemplo, ele tem alguns defeitos quando ele equipara esse preço por hora, né? Sim. Que eles estabeleceram lá em R$34, a partir do qual vão incidir uma série de coisas. Mas teve um deles que falou o seguinte: olha, isso aí, essa média de 34 por hora, foi feito aí um cálculo e tal, que isso só acontece em um estado do Brasil, só no Acre. Aqui em São Paulo, por exemplo, deve ter Uber pra caramba lá, inclusive. Hã? Deve ter muito Uber. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, de 45. Então, como é que vai jogar lá embaixo isso aí, né? Então, veja, há uma série de questões. Então, mas, além disso, além dessas questões, digamos, mais técnicas, o ministro, ele tem que adotar uma outra atitude. Quer dizer, é a atitude de estimular o convencimento e não a imposição. As pessoas não vão mais se sindicalizar porque alguém mandou, porque o governo mandou, porque o Congresso mandou. Elas vão procurar sindicatos à medida em que elas tomarem consciência, à medida que elas forem convencidas de que um sindicato, uma negociação coletiva, por exemplo, possa ajudá-las. Se não, não adianta esse falatório todo que não leva a lugar nenhum. Posso fazer um comentário? Você deve. Muito obrigado. Sobre 3 falas do presidente, 3 erros. Eu acho que o problema do presidente é quando ele fala fora do discurso. Aí todo mundo entra em pânico, porque o discurso demorou 2 horas para começar porque não tinha gente. E por que não tinha gente? Você deu na tecla, Aros, quando menciona que como os sindicatos não têm dinheiro, então não tem poder de mobilização. Quer dizer, a gente ia porque alguém levava, não porque ele quisesse ir por livre e espontânea vontade. Mas o presidente mencionou que os produtos da cesta básica não pagariam imposto de renda. Nenhum produto paga imposto de renda. Quem paga imposto de renda é a empresa, não paga o produto imposto de renda. Então já começamos errados. O outro dia, o professor, o doutor Honda, mencionou sobre que dentro dessa lista de cesta básica, apenas eram poucos os produtos que estavam contemplados e que em alguns setores ia ser para uns estados e para outros estados outros. Então, segunda fala errada. O presidente erra ao dizer que menciona que tudo foi aprovado, esqueceu de uma palavrinha: vetos. Derrubada de vetos não é vantagem ou não é uma vitória do governo, não, é uma derrota do governo. Por isso, quando derrotado o veto, acabou. O que o presidente propôs não foi aprovado, ele vetou e o Congresso derrubou. Então não pode ser considerada uma fala de nenhuma questão. E aí você vê como aquele que vai precisar do Estado, se o Estado investe em educação, vai ser um monte de gente que não vai precisar mais do Estado. O problema é que quando você depende do voto a partir de um socorro do Estado, não compensa que a pessoa se eduque bem e não precise do Estado. E aí, Ganes? Algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro foi essa manifestação aí sem povo, né? 1º de maio sem povo, sem trabalhador, né? Democracia sem povo, enfim. Bom,
Outro ponto que me chama a atenção é quando ele fala o seguinte: a gente tem uma base muito forte no Congresso e aprova tudo. Aí tem dois erros. Primeiro, que base forte que tem, porque, veja, a base orgânica, que é PT, PSB, PSOL, é muito pequena. E aí você tem a base ali do Centrão, que não é base orgânica, é base com preço, que é PP, que é União, que é Republicanos, PSD e MDB, que tem preço a cada votação. Isso aí não é base orgânica coisa nenhuma. Aprovou alguma coisa? Aprovou. Há um preço muito alto com essa base, com emendas. E perdeu muito a votação, perdeu a desoneração da Folha, foi lá para o Supremo. Perdeu, como bem o Dávila trouxe aqui, na verdade, foi a vitória de Pirro, né? Que foi o Perse. Perdeu o marco temporal. E aí o que os colegas já falaram, perdeu o imposto... Isso aí não foi projeto que o governo enviou. O quê? Isso aí não foi o projeto que o governo enviou, foi isso que ele disse. Isso aí foram vetos, foram coisas... mas era de interesse do governo aprovar. Ele não enviou, mas vetou, Não, claro, em essência não. Em essência não. Tanto é, olha a mobilização que ele fez para aprovar a reoneração da Folha com a derrubada. Sim. Então, com o veto, depois com a MP. Então é de interesse do governo. Se ele não enviou, é outro ponto. Entendeu? Então, assim, não é que essa máquina de aprovação, quando aprovou a um custo muito alto. Aprovou a preço muito alto, com emendas para o Centrão. É ou não é, seu Fábio Piperno? Sim, o Centrão cobra bastante. Se existe uma coisa que ele sabe fazer, é cobrar. Então, mas aí ele fala, tudo a gente aprova. Não, perdeu um monte e não tem base orgânica.